Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo. Seguimos com a nossa série sobre a pessoa do Espírito Santo e hoje o nosso tema é a posse dos dons espirituais. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas passagens. Importante também orarmos ao Pai Celeste. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu estejas conosco, nos orientando e nos ajudando a colocar em prática tudo aquilo que aprendermos neste estudo. Abençoa cada pessoa que nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar você para ler comigo os dois trechos bíblicos das passagens bíblicas que eu escolhi para esta oportunidade. A primeira passagem está em 1 Coríntios, capítulo 12, no capítulo 12, versos 4 a 11 e depois 27 a 30. São passagens que nos dão uma primeira impressão, um primeiro panorama sobre essa questão dos dons do Espírito Santo que nós vamos desenvolver daqui a pouco. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 a 11, nós lemos o seguinte: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é conhecida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. E no mesmo capítulo, mas no versículo 27 a 30, nós lemos o seguinte: Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Então, esses são os dois versículos adicionais que nós lemos. Tem mais um aqui, verso 29. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Esse é o nosso texto. Aí vamos também lá na segunda parte, em Romanos, no também capítulo 12, do verso 4 a 8, nós lemos o seguinte: Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profeta, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Esse tema, esse assunto de dom do Espírito Santo, ele é interessantíssimo. E é muito difícil nós cobrirmos o assunto todo numa apresentação, num estudo de 30 ou 40 minutos. O que pretendemos fazer hoje é uma abordagem inicial resumida deste empolgante tema. No próximo estudo, nós falaremos sobre a diversidade dos dons, procurando detalhar alguns deles. Quando se aborda o assunto, encontramos muitas perguntas. E durante o estudo de hoje, nós vamos apresentar muitas perguntas e eu espero trazer as respostas para que todos possamos compreender e seguir adiante nesse estudo. Nós abriremos o nosso estudo de hoje com as primeiras duas perguntas. A primeira delas é: qual é a diferença entre dom e dons do Espírito Santo?
nós vemos que o termo dom do Espírito Santo tem a ver com o próprio Espírito Santo de Deus que habita o coração do crente quando ele aceita Jesus como Salvador. Já o tema dons se refere a certas atribuições ou ferramentas que o Espírito concede aos crentes. Primeira pergunta, temos já a resposta. Segunda pergunta, quais são os principais dons do Espírito Santo? Encontramos mais de 20 dons na lista que nos é dada pelo apóstolo Paulo em suas cartas aos Romanos e aos Coríntios que acabamos de ler. Aqui nós destacamos, nesse quadro que você está vendo, uma parte desses dons agrupados em 8 blocos. O primeiro bloco é a proclamação, são os dons referentes aos profetas, aos apóstolos, aos evangelistas e aos pastores. O dom da instrução, que está relacionada ao ensino, à exortação, à sabedoria e à ciência. Dons do tema do bloco beneficência, tem a ver com o ministério, o que reparte misericórdia e o que cuida de socorros. O bloco da percepção, são os dons que têm a ver com a questão, percepção da fé, são os dons que têm a ver com a fé, com o discernimento. Dons do bloco da administração, tem a ver com presidência e governos. Dons do bloco alívio físico, tem a ver com curas e operações de milagres. Do bloco chamado de línguas, que fala da variedade da interpretação de línguas. Os dons pessoais são todos aqueles dons que o crente, pelo menos, tem um deles. Então, tem profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, dom de presidir e exercer misericórdia. Importante observar que há outras formas de agrupar esses dons e não apenas essa que nós apresentamos aqui. E vale observar também que nenhum crente possui todos estes dons ao mesmo tempo. Mais adiante, nós veremos o motivo por que isso acontece, de um crente não ter todos os dons. No próximo quadro, nós vemos uma outra pergunta. Qual é a finalidade dos dons? Receber dons do Espírito Santo tem a ver com receber poder. E aí tem uma pergunta também logo conectada com essa, que é poder para fazer o quê? Né? Então, vamos ver sobre essa questão. Receber poder não se trata, primeiro, abordando essa questão, não se trata de receber poder para conseguir vantagens pessoais, nem receber vantagens para se sobrepor a outras pessoas em disputas diversas, em discussões diversas, seja no trabalho, na escola, em casa, na igreja ou em qualquer lugar. Em termos de igreja, vale observar que esse poder não tem como objetivo vivenciar experiências carismáticas, tais como falar línguas estranhas. Na questão da igreja também, vale nós observarmos que os dons não são dados com o objetivo de nós apenas termos um culto maravilhoso, inspirativo, em que são testemunhadas várias coisas, aparecem sinais e aparecem maravilhas. Essas coisas todas, elas são boas, mas elas são muito internas aos crentes, aos cristãos, aqueles que frequentam os cultos. Receber dons do Espírito Santo tem a ver com receber poder para realizar alguma coisa conforme os propósitos de Deus. Conhecer a finalidade dos dons do Espírito Santo é algo necessário para nos ajudar a entender melhor este assunto. Para começar, lá em Atos 1, capítulo 1, no verso 8, nos estudos anteriores, nós lemos que Jesus explica que o poder do Espírito Santo que haveria de acontecer, que haveria de ser dado, seria para sermos testemunhas dele. Ao conceder esses dons, o Espírito Santo tem como propósito aperfeiçoar os crentes e equipá-los com ferramentas e poder. E o objetivo disso é para que os crentes possam utilizar esse poder para realizar o chamado ou o ministério que cada um recebe de Deus. Os dons recebidos por cada crente, eles são diversos, mas na prática muitos deles se complementam, ou todos eles acabam se complementando quando nós consideramos o ambiente completo da igreja.
existe diversidade de pessoas na igreja, pois elas são de origens diferentes, elas são de classes sociais diferentes e, obviamente, cada pessoa é diferente entre si. Mas como nós aprendemos no texto que lemos e pela nossa experiência, pela nossa intuição, nós sabemos que o corpo humano possui muitos membros, mas que todos eles operam dentro de uma certa unidade, a igreja também deve operar numa certa unidade, porque a igreja é vista numa forma de metáfora como o corpo de Cristo. Então tem os seus vários membros, com as suas respectivas diversidades, com as suas respectivas funções, mas todos operam dentro de uma unidade. Por isso que os dons são diversos. Eles são distribuídos pelo Espírito Santo conforme o que o Espírito quer. Há casos, uma pergunta que a gente pode fazer é se existe casos em que um crente recebe todos os dons do Espírito Santo. A resposta é a seguinte: ninguém possui todos os dons. E por que acontece isso? Muito simples, o Espírito Santo não dá todos os dons para uma só pessoa para que nós tenhamos que depender uns dos outros no serviço cristão, para que nós tenhamos que precisar da ação e da participação de outra pessoa no ministério que será realizado. Se todos os dons do Espírito Santo fossem dados a uma só pessoa, ela faria tudo na igreja, não precisaria de mais ninguém, porque apenas uma pessoa com todos os dons, ela iria fazer todas as funções, talvez 20 coisas ou 30 coisas, que são o número de dons e desdobramento de dons que nós conhecemos. Todos os dons são necessários e não existe um dom mais importante que o outro. Isso é um ponto relevante para nós observarmos. É fundamental, então, que cada membro da igreja atue na igreja, participe das atividades da igreja, se envolva nos projetos da igreja usando o seu próprio dom. Para isso, cada crente, cada cristão, cada regenerado, cada pessoa que está participando da igreja deve conhecer qual é o seu próprio dom ou os seus dons do Espírito Santo. No próximo quadro, nós temos uma outra pergunta. A pergunta é: receber dons é consequência de algum grau de espiritualidade? Ponto importantíssimo é que os dons do Espírito Santo são distribuídos a todos gratuitamente. Nós lemos isso em algumas das passagens dos versículos que nós abordamos logo no início. Cada crente em Jesus tem pelo menos um desses dons. Receber esses dons de forma gratuita é um ponto que requer a nossa atenção. Se há algum mérito para receber dons, então esses dons não são gratuitos, como a própria palavra nos diz. Então, esses dons são dados gratuitamente, eles são dados pela graça, são dados de graça. Então, não precisa ser a pessoa ter o mérito para receber os dons, porque se ela tem um mérito, então os dons não são de graça, os dons estão sendo trocados pelos méritos da pessoa. Se isso acontecesse, se os dons fossem dados apenas para as pessoas muito santas, muito santificadas, o número de pessoas com os dons do Espírito Santo seria muito porque só haveria poucos crentes assim com muito grau de espiritualidade. No entanto, nós encontramos um número muito grande de pessoas que têm dons do Espírito Santo. Então, isso ilustra que receber os dons do Espírito Santo não é função não é consequência da espiritualidade da pessoa. Os dons do Espírito Santo, eles, como nós vimos e insistimos, eles são dados pelo Espírito segundo o que ele define dentro dos propósitos dele. Não se trata de um prêmio de santidade. Não é porque você vem ou você vai todos os domingos à igreja que você vai receber de presente um dom do Espírito Santo. Um outro ponto a considerar é que alto grau de espiritualidade não se consegue por méritos próprios. Só se consegue avançar na vida espiritual apenas pela capacitação do próprio Espírito Santo. Outro ponto para nós observarmos é que o crente pode possuir mais de um dom. E nesse caso, se ele possuir mais de um dom, um desses dons será o dom dominante. Um deles sendo dominante, os demais serão secundários, serão recessivos, né? Serão assim ficarão meio guardados.
Alguns desses dons, eles acontecem na vida do crente de forma combinada, ou seja, eles aparecem se complementando. Por exemplo, nós temos um caso que eu posso ilustrar, o dom, alguma pessoa pode ter o dom da beneficência juntamente com o dom do alívio físico. Um outro caso é a pessoa ter os dons da proclamação juntamente com o dom do ensino. E a dominância de certo dom nem sempre vai permanecer constante ao longo da vida da pessoa. Por exemplo, você pode ter alguém que tenha o dom do ensino, essa pessoa, durante muitos anos, ela apresenta estudos bíblicos na igreja, nos cursos, nas classes, mas a partir de um determinado momento, ela passa a ter a proeminência do dom da pregação, do dom da palavra. E ela pode até deixar aquelas classes, aquele processo de ensino e se dedicar à proclamação, ou passa a ter os dois dons atuando. Ele passa tanto a fazer o ensino, quanto também fazer a proclamação. O lugar do dom dominante pode, portanto, ser alterado pelo próprio Espírito Santo ao longo da jornada da pessoa. Isso será a função das experiências de vida que aquela pessoa tem e também do propósito que Deus tenha para ela ao longo da sua jornada. Outra coisa importante que eu ressalto é que não se deve ficar orando para se receber um certo dom ou certos dons específicos. Se você deseja receber seu dom, busque a plenitude do Espírito Santo, como nós vimos no estudo anterior. E para obter a plenitude do Espírito Santo, o que é preciso? O que é necessário? Precisa ser preenchido por ele, colocando-se disponível nas mãos de Deus. Isso é necessário para que você possa ser preenchido, enchido completamente pelo Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Mantendo essa atitude, o crente cresce espiritualmente e torna-se cada vez mais responsivo à vontade de Deus. O que não deve acontecer é a pessoa receber o dom e guardá-lo na gaveta, como muitos acabam fazendo. Então, muitos crentes recebem o seu dom ou os seus dons, mas deixam guardados e, às vezes, nem sequer conhecem esses dons. Com isso, não conhecer os seus dons ou conhecê-los e deixá-los guardados, a pessoa que fizer isso, ela perde muitas oportunidades de vivenciar experiências valiosas na vida, experiências gratificantes para elas mesmas e para outras pessoas que estão ao alcance desse crente que deixou o seu dom escondido na gaveta, né? No próximo quadro, nós temos outra pergunta. Qual é a diferença entre talentos, dons e vocação? Talento, em primeiro lugar, se refere à aptidão, à habilidade especial de fazer alguma coisa. Talento pode ser uma coisa natural, a pessoa nasce com aquele talento, ou pode ser algo adquirido. Nesse último caso, que o talento foi adquirido, a pessoa pode aprender uma habilidade ao ponto de ser talentosa naquela habilidade. Já os dons espirituais, por outro lado, eles são capacidades ou ferramentas dadas pelo Espírito Santo. Somente quem é crente em Jesus possui os dons do Espírito Santo. Vocação, por outro lado, tem a ver com uma tendência predominante na pessoa. A vocação é algo que lhe dá o brilho nos olhos, né? Quando você trata de um assunto que está relacionado à sua vocação, o seu semblante já muda, só porque você está diante daquele tema que é ligado à sua vocação. Você fica empolgado com aquilo. Se você souber qual é a sua vocação e você não viver a sua vocação, dificilmente você se sentirá realizado como pessoa e como profissional. Um outro ponto, então, aí fazendo um contraponto, os talentos, eles podem ser naturais e a vocação levam, os talentos e a vocação, sendo naturais ou não, eles levam ou podem levar a pessoa à sua profissão. É muito bom quando nós encontramos uma pessoa que tem a sua vocação realizada em uma profissão. A sua profissão está ligada está alinhada com a sua vocação.
E trabalhar dentro da sua vocação leva você a ter paixão pelo que você faz. E nós aprendemos que, tendo esse quadro, a pessoa se sente realizada profissionalmente. E nós aprendemos que fazemos bem feito aquilo que nós gostamos, não é verdade? E nós fazemos muito melhor aquilo pelo qual nós temos alguma paixão, daquilo que nós realmente somos apaixonados. Então, a profissão pode ser desenvolvida e ser motivo de realização pessoal, porque a pessoa vai fazer aquilo com brilho nos olhos. Aquilo não é um peso para ela, é uma satisfação, porque ela desenvolve a sua profissão dentro da sua vocação. Os dons do Espírito Santo, eles nos levarão a termos um chamado ou um ministério. E este chamado ou ministério poderá ser dentro da nossa profissão ou não. Talento e vocação são coisas naturais e, por isso, são encontradas tanto em crentes quanto em não crentes. Mas os dons do Espírito Santo serão encontrados apenas nos crentes, apenas nos cristãos que aceitaram Jesus como Salvador. E é possível que o Espírito Santo conceda dons independentemente dos talentos e da vocação da pessoa. Ele pode tudo, ele pode fazer isso também. Mas, usualmente, o Espírito Santo usará os talentos e a vocação de uma pessoa como canais para que ela receba os dons do Espírito Santo. No próximo quadro, outra pergunta. Os dons do Espírito Santo têm sido os mesmos ao longo do tempo? Quanto a essa possibilidade, essa possível alteração da lista dos dons ao longo da história, há duas linhas de pensamento, pelo menos duas linhas. Uma dessas linhas defende que os certos dons cessaram e a outra linha defende que todos os dons continuam. Os dons que teriam cessado são aqueles que eram usados frequentemente para autenticar o ministério de um profeta ou de um apóstolo. E esses dons seriam, por exemplo, o dom de línguas, o dom de profecias, o dom de cura, o dom de milagres. Então, são dons que atestam a autoridade daqueles crentes lá no início do cristianismo. Os cessacionistas argumentam que esses dons cessaram, daí vem o nome, cessacionistas, porque defendem que certos dons cessaram. E isso teria ocorrido quando a era apostólica terminou. E agora, portanto, não haveria mais necessidade de certos dons. Os continuistas, que defendem que os dons continuam, creem que todos os dons do Espírito Santo que foram manifestos naquela época, lá do início do cristianismo, no período da igreja primitiva, continuam existindo e continuam sendo necessários também na atualidade. O fato é que o Espírito Santo tem poder de distribuir os dons na forma que ele quiser. Isso significa que ele pode distribuir os dons a quem ele quer, mas também quando ele quer e também dentro dos propósitos que ele quiser. Sabemos que os dons são distribuídos com o objetivo de serviço e, por conta disso tudo, pode ser que, dependendo da necessidade do propósito, o Espírito Santo decida manter ou não manter certos dons. Então, esse é um assunto do Espírito Santo que ele resolve. Ele é quem sabe o que é necessário. Os dons podem ser os mesmos, mas desdobrados de forma diferente. Isso, na prática, significa que o que deve acontecer, que é dado aqueles dons que nós lemos lá nos textos bíblicos no início da nossa exposição, eles podem ser adaptados, eles podem ter talvez outros desdobramentos que acabam nos levando a identificar outros dons que são, na realidade, matizes diferentes daqueles dons que estão ali naquela lista. Temos um autor chamado Christian Schwartz. Ele escreveu o livro As Três Cores dos Seus Dons. Nesse livro, ele propõe um desdobramento dos dons muito interessante, um desdobramento curioso e acaba levando até a ter uma lista mais ampla de dons do Espírito Santo. Ele classifica esses dons em três áreas: uma área de sabedoria,
uma área ligada ao engajamento, ao compromisso da pessoa, e uma outra área de dons ligadas ao poder espiritual. O livro apresenta um estudo sobre os dons do Espírito Santo, incluindo um teste que o leitor pode usar para ajudar a identificar os seus dons. No próximo estudo que teremos adiante, quando nós falaremos sobre diversidade dos dons, nós veremos alguns desses desdobramentos dos dons e o significado de alguns deles. Não daria para abordar tudo isso de uma vez só, então essa parte nós deixaremos para o próximo estudo. No próximo quadro, nós apresentamos uma outra pergunta, que é uma pergunta-chave, que é como descobrir os seus dons. Há duas coisas a considerar: os dons em si e o chamado ou o ministério onde esses dons serão utilizados. O fato de discernir seu dom não implica necessariamente que você consegue discernir imediatamente qual é o seu chamado, qual é o seu ministério. E por que isso? Porque um certo dom pode ser usado em diferentes ministérios. Por exemplo, a pessoa tem o dom da beneficência. Ela poderá desenvolver esse dom aconselhando, acudindo ou orientando pessoas. Cada uma dessas coisas pode ser um ministério diferente. O dom do ensino, outro exemplo que a gente pode trazer, ele poderá ser desenvolvido, o dom do ensino, na pregação, dando aula ou treinando pessoas. Alguns dons vão ser muito óbvios para certas pessoas, mas para outros talvez seja mais difícil um pouco identificar esses dons. Especialmente porque às vezes a pessoa pode ter mais de um dom e ela pode ficar confusa entre um e outro. Mas com o exercício da busca dos dons, será visível que um dom talvez seja mais proeminente que o outro e os outros serão secundários, como nós mencionamos anteriormente. Ninguém pode dizer para você qual é o seu dom. Isso não é uma coisa que um diz para o outro. Cada um deve discernir qual é o seu próprio dom. Há várias maneiras e mesmo testes que ajudarão a pessoa a identificar seu dom ou os seus dons. Mas todos eles passam por uma busca individual e muita oração. Mesmo sem fazer um teste, é possível identificar seu dom ou seus dons a partir de algumas ações, como nós vamos listar a seguir a partir desse mesmo quadro. O primeiro, como discernir seus dons, então, sem fazer teste. Fazendo o teste é muito bom porque ele ajuda a discernir o dom. Mas, independente do teste, há algumas coisas que você pode fazer para ajudar a discernir o seu dom. Se você já tem o seu dom muito claro, você talvez possa fazer esse exercício para confirmá-lo. E se não sabe qual é o seu dom, pode usar isso para descobrir, para discernir qual é o seu dom. Primeira coisa, então, comece orando e informe-se sobre os diferentes tipos de dons. A oração não deve ser para que você tenha um certo dom. Não é isso, não é a maneira certa da gente orar nesse assunto. A maneira correta é você se colocar à disposição de Deus e orar assim: Senhor, eu estou à tua disposição, para que Ele defina qual é o dom que Ele quer para você. Informe-se a respeito dos dons, procure saber o que cada um significa. E no próximo estudo nós abordaremos alguns desses dons, vamos nos aprofundar em alguma coisa sobre o significado de cada um deles. Mesmo antes de saber qual é o seu dom, esteja disposto a colocar em prática, mesmo que você não saiba qual é. Isso faz parte da sua predisposição. Senhor, eu faço qualquer coisa que tu quiseres. A minha vontade é a tua vontade. E assim que você souber do seu dom, já tendo essa sua predisposição de se colocar à disposição do Senhor, quando você souber o seu dom, então não deixe ele esquecido na gaveta, mas comece a colocá-lo em prática de alguma forma. Segunda coisa importante que ajuda a descobrir o dom: descubra o que lhe dá paixão e o que lhe dá satisfação, ou ainda o que lhe dá indignação. Em termos de paixão ou de satisfação, o que ocorre é que essas coisas acabam impulsionando você e lhe dando o brilho nos olhos necessário para você ver que aquele assunto tem ressonância com você, vai mobilizar você.
E aí você pode fazer perguntas para você mesmo. Que segmento da igreja você se mobiliza mais? Você se mobiliza com as crianças, com os jovens, com os adultos, com a terceira idade? Ou, deixando de lado as faixas etárias, você se mobiliza mais com os vulneráveis? Ou você se mobiliza mais com os desprovidos? Então você procura olhar dentro da igreja as várias áreas pelas quais você pode se sentir atraído, você tem alguma paixão, você tem alguma satisfação de se envolver naquilo. Fique atento, então, naquilo que lhe dá paixão e alegria, mas também fique atento naquilo que o irrita e o que revolta. Por que isso? Porque Deus utiliza tanto a motivação quanto a indignação para nos mobilizar. Muitas vezes, nós tendemos a limitar os nossos dons às coisas que nos dão alegria, que nos dão satisfação. Isso é muito válido, mas não devemos restringir a ação do Espírito. Não devemos achar que os dons serão apenas aqueles que nos dão alegria e nos darão satisfação. Muitas vezes, Deus poderá nos fazer sentir, ferver o sangue, né? Nos revoltarmos, nos indignarmos com alguma coisa, e isso vai nos levar a nós nos envolvermos e agirmos em prol de alguma causa. E ali pode estar escondido o nosso dom que nós precisamos desenvolver. Terceira coisa, como descobrir os seus dons. Experimente desenvolver diferentes trabalhos na igreja e testar os resultados. Envolver-se em algumas atividades diferentes na igreja poderá ajudá-lo ou a descobrir o seu dom ou a confirmar aquilo que você já tiver, talvez, imaginado que possa ser os seus dons. Se você, então, suspeitar que tem um certo dom, exercite-o e observe os resultados. Você se envolve num assunto que tem a ver com aquele dom e observe o que vai acontecer. Verifique de maneira honesta os resultados, a eficiência, o que resulta aquilo, né? O que está acontecendo como resultado daquele seu envolvimento. Uma coisa que você pode fazer também é ouvir a opinião de outras pessoas que já tenham tido a experiência de descobrir os seus próprios dons e pessoas que o estejam utilizando. E tente ouvir a experiência delas e ver como que aquilo tudo aconteceu. Quarta e última coisa dessa lista de como descobrir os seus dons. Certas experiências da vida poderão indicar um ministério para você. Não apenas o seu dom, mas um ministério para você. Se você, por exemplo, esteve afastado da igreja por muito tempo e voltou, Deus poderá usar isso para chamá-lo para você trabalhar encorajando crentes que estiverem afastados. Outra coisa que pode acontecer, você talvez possa ser chamado para, a partir disso, exercitar o dom. E aí vem uma pergunta: qual talvez fosse a melhor pessoa para trabalhar com encarcerados? Talvez tenha sido alguém que tenha cumprido pena, né? Então, aquela experiência dramática da vida daquela pessoa, ele se converteu na prisão, ele saiu da prisão, ele tem uma nova vida. Aquela experiência dramática pode ser um instrumento do Espírito Santo de Deus para mobilizar aquela pessoa a que ela se interesse por algum ministério junto aos encarcerados. A mesma coisa nós podemos dizer a alguém que teve uma experiência como mãe solteira. Essa experiência dessa pessoa, dessa mulher, poderá ser de utilidade para que ela desenvolva um ministério de acolhimento de adolescentes ou de jovens que venham a ter a mesma experiência. Talvez alguma experiência difícil que você tenha vivido seja uma forma do Espírito Santo lhe sinalizar e lhe conceder um dom e envolvê-lo em um certo ministério. Pense a respeito disso. No próximo quadro, nós vemos algumas coisas a lembrar antes de sair buscando e identificando os nossos dons, né? Aqueles que ainda precisam identificar seus dons. São 4 coisas que eu sinalizei aqui para a nossa reflexão. A primeira coisa de fato, alguma delas nós até comentamos aqui, todo crente tem pelo menos um dom. Então, se você não sei qual é o meu dom, ele está escondido. Então, corre atrás dele porque ele existe. Eu não tenho um dom nenhum. Isso não existe. Não está isso na Bíblia. A Bíblia diz o contrário. Todos têm pelo menos um dom. Os dons são distribuídos de forma diferente entre os crentes, diferente entre as pessoas que são crentes.
visando diferentes funções. Da mesma forma que temos os membros do nosso corpo. Cada membro do nosso corpo tem as suas respectivas funções. Os dons são dados por Deus de acordo com a vontade dele, já vimos isso. Lembrar também que há pessoas que terão mais de um dom, e eles podem existir de forma independente ou de forma combinada. Por exemplo, alguém pode ter o dom da administração e o dom da beneficência. E essa pessoa, como consequência disso, colocando-se à disposição de Deus, ela pode ser uma pessoa que venha a dirigir com maestria uma organização de atendimento social ou uma organização que financie projetos sociais. Então, a pessoa que tem o dom da administração e o dom da beneficência, ela vai se interessar, mesmo que ela talvez não trabalhe diretamente, né, com os carentes, mas ela pode trabalhar talvez numa empresa, numa organização, num banco de desenvolvimento que trabalhe, numa fundação que trabalhe em projetos sociais que venham a acolher essas pessoas. Segunda coisa importante para nós observarmos: o objetivo dos dons sempre será a edificação da igreja e não benefícios pessoais. Dons são indicação do chamado divino. Quando Deus chama, ele capacita com dons. Se você descobrir quais são os seus dons, você terá praticamente andado meio caminho para saber qual é o seu chamado do seu ministério, o que é aquilo que Deus quer que você faça. Terceira coisa importante: para confirmar seus dons, você deve colocá-los em prática. Se você não exercitar os seus dons, eles vão ficar enferrujados. Você tem que colocar seus dons para funcionar. Se descobrir seu dom e você não usá-lo, haverá dúvida se realmente você recebeu esse dom. Ou você recebeu, mas você está inibindo a ação do Espírito Santo na sua vida porque você não está entregando a sua vontade a ele. E o resultado disso tudo vai ser dom esquecido e enferrujado dentro da gaveta. Quarta e última coisa para você lembrar: cada pessoa poderá usar seus dons de forma diferente. Por exemplo, um evangelista, uma pessoa que tem o dom do evangelismo, ele pode ser um pregador, ele pode ser alguém que faz contatos através do telefone, através do WhatsApp, através de cartas, através da distribuição de folhetos, através do trabalho de crianças. Há várias maneiras diferentes de se exercitar o dom do evangelismo. Outro exemplo é lembrar também que há coisas que são obrigação de todos os crentes, né? Independentemente dos seus dons. Então, por exemplo, testemunhar, contribuir, entregar a sua vontade ao Senhor, são coisas que independem dos dons. Mesmo que você não saiba quais são os seus dons do Espírito Santo, essas coisas são coisas, eu diria, quase que obrigatórias de um crente que realmente aceitou Jesus como Salvador. No próximo e último quadro, temos uma pergunta final aqui que nós podemos fazer, que é: como proceder para atestarmos a autenticidade de um dom do Espírito Santo? Como nós vimos, os dons do Espírito Santo são distribuídos gratuitamente aos crentes segundo critérios e diversidades que o próprio Espírito Santo possui. Mas como é que nós podemos atestar, né, a autenticidade desses dons? Nesta oportunidade, eu trago para você 3 critérios bíblicos que podem nos ajudar nessa questão. Então, o primeiro critério é que a manifestação do Espírito Santo, o dom que a pessoa tem, a manifestação daquele dom, deve testemunhar sobre a vontade de Deus. A manifestação do dom tem que ser um testemunho do poder e da vontade de Deus e não da vontade da pessoa. João 15, 26 fala que o Espírito da verdade, que procede de Deus, dará testemunho do Pai Celestial. Qualquer manifestação autêntica do Espírito Santo através de alguém, através de uma pessoa, certamente também será uma manifestação da vontade de Deus. Se a vontade de Deus não puder ser identificada naquela manifestação, aquele dom não é um dom dele, não é um dom do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Então, isso é um ponto seríssimo para nós observarmos. Segundo critério,
A manifestação, critério de autenticidade, a manifestação deve glorificar e apontar para Cristo. Qualquer manifestação autêntica do dom do Espírito Santo vai fazer isso. Há casos de curas milagrosas que apontam mais para a pessoa que fez a cura do que para o autor da cura. Há casos em que um médium, por exemplo, se manifesta como intermediário, apontando para outros caminhos que não são os caminhos de Jesus como Senhor, como Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se aquela pessoa está fazendo beneficência, está fazendo curas, mas o resultado do que ela faz leva a sua pessoa, né, a pessoa que está sendo atendida, a se afastar de Jesus, ou aquela pessoa que fez a cura aponta para um outro caminho, aquele dom que está fazendo a cura não é um dom que vem de Deus. Certamente não é. Terceiro critério, a manifestação deve ser coerente com a vida do crente. Lá em 1 Coríntios 12, um dos textos que nós lemos, Paulo nos apresenta um dos critérios para se saber se a manifestação de um dom do Espírito Santo é autêntica. Na Nova Tradução Internacional, o texto diz o seguinte: por isso, eu lhe afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. O que significa dizer, né? Aqui é o conceito que está por trás disso. Não é apenas da boca para fora, mas sim viver segundo a vontade de Deus. Então, viver o que se crê é muito mais real, muito mais poderoso do que simplesmente dizer, do que simplesmente verbalizar. Aqui o dizer significa viver realmente o que se está dizendo. O que significa, então, essa expressão, né? Viver segundo a vontade de Deus? Viver o que se crê é muito mais real, repetindo, né? Muito mais real do que apenas dizer. Possa o Espírito do Senhor nos ajudar a identificarmos os dons que Ele nos concedeu e também usá-los, esses dons, no serviço de Deus para a honra e glória dEle. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo. Falaremos mais sobre esse empolgante assunto na próxima semana, Deus permitindo. E para isso eu convido você para olhar no próximo quadro, onde nós temos o roteiro de todos esses estudos desse tema sobre a pessoa do Espírito Santo. Convido você também para convidar outras pessoas para falar desse estudo, se você gostou, para outras pessoas, transmitindo o link para que elas também possam participar desse estudo e tomar conhecimento e aprender um pouco conosco, como nós fizemos hoje. Deixo com você, então, um grande abraço.